Então, colegas, muito boa noite. Quero, antes de tudo, agradecer a presença significativa aqui. Somos mais de 50 participantes na Assembleia, tá? A gente leu o edital já no início, né, na primeira chamada, agora já é a segunda chamada. Essa Assembleia é para deliberar sobre a greve que foi chamada pela FENAJUF, tá? No dia 20 de março, para a gente estar defendendo a greve para lutar pelo plano de carreiras que foi deliberado pela categoria em plenária nacional de Belém, que aconteceu de 23 a 26 de novembro, né, 23ª plenária nacional da FENAJUF, né? A gente também aproveita para dar um relato que agora há pouco, né, teve uma decisão aí da ADIM, né, que buscava questionar o nível superior dos técnicos, né, que é uma luta que foi deliberada também pela categoria, né. Queria parabenizar todos que tiveram à frente dessa luta, porque se chegou a maioria de 6 votos no STF para respaldar o nível superior dos técnicos, né, que é a bandeira do movimento sindical. Então, eu estou propondo a gente abrir 6 falas aqui de 3 minutos, né? Então, quem quiser se inscrever pode colocar na inscrição e o nome aí, né, para poder é, participar. E depois a gente vota. Pode ser, gente, ter 6 falas de 3 minutos? Então, vamos lá. Paulista, Alexandre Marques. Tá bom. Então, está aberta a fala para o Alexandre Marques. Pode abrir. 3 minutos, falei. Mário. Eu já posso fazer a defesa, é isso? Vai iniciar meu tempo? Sim, pode falar. 3 minutos. Pode fazer a defesa, claro. Pessoal, essa greve aí, que constou no edital, é a greve pelo plano de carreira. É um plano que foi sonhado por toda a nossa categoria, analistas e técnicos. Foi debatido em 2 plenárias. Foi deliberado de uma plenária e ratificado pela outra plenária. Ela atende os anseios dos analistas com o ciclo de gestão e atende também os técnicos com a sobreposição, o modal 185. É importante destacar que esse modal 185, a gente melhorando a vida dos analistas, a gente vai melhorar a vida dos nossos co-irmãos, que são os nossos técnicos que trabalham no dia a dia conosco. Então, por isso que eu defendo a greve. A greve é pelo nosso plano de carreira. E eu não estou pautado pelo orçamento. Eu tô sendo pautado pelas nossas lutas, né, pelos nossos sonhos e pelo plano que foi protocolizado em dezembro de 2023. Esse é meu sonho. Essa é minha vida e essa vai ser minha luta até o último dia da minha gestão do sindicato, né? Pelo ciclo de gestão, eu quero isonomia sim, com os analistas do Banco Central, isonomia com os analistas da Receita Federal e que venham meus co-irmãos com modal 185 para a vitória. Só dessa forma, com unidade e com união, que a gente vai conseguir enfrentar a magistratura pela briga do orçamento. Não vai ser com briga interna, vai ser com união e brigando contra a magistratura. A defesa que eu faço é essa. E é a defesa que eu vou continuar fazendo até o fim. E enquanto houver divergência, a gente não vai ter fim. A gente não vai ter fim. Porque a finalidade da gente é todo mundo bem. E para ficar todo mundo bem, o enfrentamento é com a magistratura. O único inimigo que eu enxergo é a magistratura e vai ser sempre a magistratura. E eu sempre falei isso. Tanto é que a Frentas, né, que é uma instituição formada por juízes, promotores, eles até queriam ter esse gatilho. Aumenta o do juiz, aumenta do analista, aumenta do técnico. Mas a magistratura não quis, ela foi esperta, entendeu? E a gente tem essa possibilidade de trazer o modal 185 no nosso plano de carreira. Essa é a defesa que eu faço pela greve. Obrigado. Alô? Alô, boa noite. Até 3 minutos.
Tudo bem. Vou passar um cronômetro aqui, aí eu já dou aqui para não fugir ao tempo, tá? Iniciei aqui, tá? 3 minutos. Primeiro ponto aqui que eu chamo a atenção, né? Não é a primeira vez que isso ocorre, em que a gente tem, na presença em assembleias, da direção, seja a direção ocupando a mesa diretora, seja a direção sendo posta como espectador, podendo ter fala. Então, a gente acaba tendo que a direção tem 2, 3, quantas falas quiserem. Imagina se todo dirigente se inscrever, né? Está tirando fala de pessoas que poderiam falar do sindicalizado. Inclusive, me parece que não é os olhos da direção sindicalizado, mas sim projetos de poderes políticos, né? A gente vai ver agora com o Congresso pessoas rapidamente se candidatando, né, para a presidência do Congresso, né, para compor a direção, se candidatando para deputado, e assim ocorre muito. Primeira coisa, o ciclo de carreira mencionado pelo Alexandre é um ciclo de carreira fake, né? São 36 mil ciclo de carreira e não os 29 propostos pela FENAJUF. Então já começa com uma grande mentira essa questão do PCCS. Sobre unanimidades, qual unanimidade que há nessas plenárias quando, por exemplo, já na base, a própria direção forma chapas usando toda a máquina sindical para eleger uma própria chapa, passando anseios de chapa da direção. Bom lembrar que essas chapas formadas, né, elas não se confundem com o anseio da direção. Elas têm os anseios como um fim em si mesmo, são anseios da chapa. Não pode a direção usar a máquina sindical ao bel prazer e ao próprio benefício. Isso ocorre muito, é uma luta injusta, uma luta com muita rasteira no próprio sindicalizado, muito desrespeito às demais chapas que estão concorrendo. E a direção vai fazer isso de novo para o Congrejuf. Fez isso para a plenária de Belém, fez isso para a plenária de Natal, está registrado em atas da direção. Eu tive acesso a essas atas, embora a direção tenha arrepio quando eu peço atas para resolver situações de nepotismo, situações de obra embargada, situações de contratação de jornalista, que foi jornalista de campanha de um dirigente, né, para deputado federal. Essa mistura, esses favorecimentos pessoais de amiguinhos na direção. Sobre ainda o nosso encontro, né, o Davi e alguns outros técnicos do nosso encontro, como que se cria unanimidade, né? Como que a gente consegue nossos anseios de forma livre e plena se a gente tem técnicos que estão no nosso encontro e falando no ouvido de analistas à mesa lá durante as falas, né? É quase assim, eu vi o Davi, inclusive no hall, nos corredores, com analistas tentando passar discurso aí que não tinha nada a ver com a questão lá nossa de técnico. É lamentável a sua presença lá, Davi. Sobre essa questão das frentas que o Alexandre falou, outra falácia. Não é possível pela Constituição você vincular espécies remuneratórias. O analista não vai ganhar um X no juiz. Então, assim, sonho a gente vende, mentira também, promessas, tudo com fim político-eleitoreiro. 3 minutos, muito obrigado. Nélia Vânia, a próxima. Nélia saiu? Então sou eu mesmo, né? Gente, então, pela ordem aqui de inscrição, a Nélia não está, Davi Landau se inscreveu, mais alguém se inscreveu? Nós temos 6 inscrições. Então, gente, eu acho que é importante a gente se ouvir aqui, porque me parece o seguinte, os grupos de WhatsApp, eles, e os encontros também de cargos, eles não são a categoria, né? Eles são bolhas, né? Bolhas de segmentos da categoria. E é bom a gente não ouvir somente, né, os nossos, né, dentro do nosso umbigo, né, a gente ouvir dentro da diversidade, né? E eu acho que tem uma questão aí que está em debate aí no movimento sindical, que está no fundo de algumas outros debates, por exemplo, quando a gente debate a questão do projeto, do plano de carreiras e tal, no fundo há um debate presente que é sobre a necessidade de unidade da nossa categoria, né, em um sindicato, e eu acho que mais do que isso, não é só sobre a unidade da categoria,
porque os projetos de divisão em sindicato de cargo, de analista, de técnico, eles não são projetos de sindicatos de luta, né? Não são projetos de sindicatos que compreendem que existe uma necessidade de enfrentar o poder para a gente obter conquista. É como se a gente, a partir da nossa lábia, do nosso intelecto, fosse lá, né, falar com os agentes de poder e fosse convencê-los, por uma racionalidade iluminista, né, a que é justo a nossa reivindicação. Como se não fosse uma questão de luta de classes aqui, de interesses, né, em que o problema não é convencer, o problema é que é injusto, tudo é injusto, todo mundo sabe que é injusto os privilégios da magistratura, que é injusto o arcabouço fiscal, que manda todo o orçamento, né, grande parte do orçamento para o mercado financeiro, né, todo mundo sabe que é injusto as perdas das que a gente tem, e no momento que a gente precisa construir dentro dessa lógica de luta de classe, de enfrentamento ao poder, né, a única forma da gente se unir é a partir de instâncias, né? E as instâncias é que são os espaços democráticos para a gente tomar as decisões, né, sobre quais são as propostas que a gente vai seguir. Inclusive, nós vamos ter um congresso, né, e é importante que todo mundo participe, porque a gente até pode redebater as propostas, né? A democracia é assim. Né? Agora, eu acho que o principal aqui não é sequer a proposta, porque eu vejo muitas pessoas criticando o projeto e dizendo ao mesmo tempo que ele não vai ser conquistado. Ora, o que a gente vai conquistar depende da correlação de forças que a gente construir na nossa luta. Se a gente não construir uma luta unificada, né, o mais provável é que a gente não conquiste nada, porque os magistrados, gente, vou dizer uma coisa para vocês, eu não sei se todos, eu acho que a maioria sabe aqui, eles querem continuar avançando no orçamento, há sobras no orçamento do judiciário, e eles não cederam em nada até agora. Próximo, inscrita Nélia. Nélia, voltou? Nélia. Alessandra, para os outros, você pode abrir os 20 segundos para concluir a frase, mas tudo bem, não estou reivindicando para mim, não. Tá. Sim, claro. Nélia. Vamos passar. Gente, eu acho que tem alguém inscrito, mas... Nélia, Liane, Rose, mas Nélia falou que está sem áudio, não. Tá. Você tem um problema aí, Igor, com a Nélia? Então vai, Liane. Tá, Liana. Liana, está ouvindo? Liana, ativa seu microfone. Liana. Estão me ouvindo? Sim, Liana. Vamos... Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, Liana. Pode falar. Primeiramente, eu estou felicíssima com o resultado que tivemos agora há pouco. E tenho fé que vai dar certo o nosso NS. Com muita luta, vamos conseguir comemorar, né? Porque para colocar o NS ameaçado, tivemos muitas forças contrárias, mas os técnicos, dessa vez, eu tenho fé que poderão comemorar e concretizar o nosso NS. O motivo da AGE hoje, que é a pauta sobre a greve. Primeiramente, estou falando aqui em nome do Núcleo de Técnicos Sem Especialidade, né? É um grupo que nós criamos há quase um ano, e ele com o objetivo de discutir a nossa carreira e estudar a origem do nosso prejuízo e por que o técnico ficou nesse abismo salarial. E a gente chegou à conclusão dos motivos, né, de estarmos nessa situação de hoje. Então, enfim, o abismo salarial para o técnico, ele existe, está aí, é uma problemática. A reestruturação de carreira precisa olhar primeiramente para os técnicos que ficaram para trás. Então, eu aprovo a questão da mobilização,
mas eu acho que tem que deixar bem claro que o segmento que ficou para trás, ele precisa do apoio do sindicato, da federação, e não tenho medo de falar. Os técnicos precisam sair do abismo salarial. Não tenho medo de falar isso. Os outros segmentos vão ter que entender. Somos nós que ficamos para trás. Então, greve, primeiramente, o objetivo, a prioridade é o técnico, é a gente conseguir minimizar o nosso prejuízo que aconteceu desde 2002. E a gente sabe por que estamos nesse abismo, porque foi perda de direito. Então, é justiça para os técnicos. Não tenham receio de falar isto, porque vocês terão o apoio dos técnicos em uma mobilização. Porque sem o apoio explícito, expresso, que a mobilização está primeiramente querendo sanar o prejuízo do técnico, o técnico não vai para a greve. Obrigada. Obrigado. Eu quero, né, dizer que a gente abriu 6 inscrições, né? Então, nós temos inscritos ainda a Nélia e a Rose, tá bom? Então, próxima Nélia. Gente, boa noite, estão me ouvindo? Será que a gente estende mais 2? Oi? Estamos ouvindo. Ah, tá. É porque eu estava sem som, não consegui falar das outras vezes, não. É o seguinte, nós estamos muito... Hoje é um dia muito especial, que depois de anos de luta nós conseguimos uma vitória contra muita coisa, nadar contra a corrente, né? E quem é do técnico sabe exatamente isso. Então, o nosso recado aqui dos técnicos, como técnicos e pelos técnicos, sem especialidade, é o seguinte: o único cargo que te perdeu o direito no PJU até hoje é o cargo de técnico, não tem outro. Se alguém me falar de alguém que perdeu um direito aí, pode me apresentar aqui, por gentileza, a lista, porque eu tenho uma lista de perdas do cargo de técnico que é impressionante. O cargo que só perdeu. Quando falam direito, nenhum direito a menos, mas é nenhum direito a menos para todos. E isso tem que ser colocado. Se uma greve for colocada em pauta para votação, como é o caso dessa Assembleia, os técnicos só devem participar se ficar bem claro com todas as letras que é uma luta para que o cargo volte a ser como ele era antes de 2002. Ninguém está aqui pleiteando algo impossível ou algo que nunca existiu, muito pelo contrário. Nós perdemos direito. Você sabe o que é perder direito? Eu acho que ninguém aí sabe, não, mas eu sei. Então, os técnicos hoje também sabem. Então, se quiserem o apoio, que nós precisamos do apoio, fala-se em união, mas união tem que ser união de todo mundo para alguma coisa. A primeira coisa que tem que ser é o 185, acabar com o abismo. Não adianta querer a data base, reajuste linear, porque isso não interessa aos técnicos, aumenta ainda mais a distância. E quem está com, no mínimo, 9 mil a menos no bolso, tem direito de falar que não quer greve para ficar no prejuízo mais ainda, né? Então, é isso. Então, cada vez mais a gente vai aprendendo como é que se faz uma luta em que tem que se olhar o todo e as partes, e não apenas algumas partes, dentro do todo. Boa noite. Obrigado, Nélia. Agora é a Rose, a última inscrita. Nós abrimos 6 inscrições, né? Eu até peço desculpas aos outros que se inscreveram, mas, né, para a gente poder, né, dar andamento à votação. Então, por favor, Rose, por gentileza. Rose? Não, a gente não está te ouvindo, não, Rose. Rose, a gente não está ouvindo. Rose? Tá ouvindo? Agora sim. Assim? Então tá, consegui ligar. Tá. É o seguinte. Está meio eu baixo, acho que- Rose. Tá baixo? Está meio baixo. Eu tô falando mais bem Não. pertinho, não tá dando para ouvir, não? Tá melhor, tá melhor. Tá melhor? Aqui, eu também concordo aqui que a reestruturação ela é importante, porém priorizando o técnico. Eu gostaria de deixar bem claro que eu ouvi algumas pessoas da FENAJUF falando em greve com outras categorias.
eu tenho muitos contatos com o pessoal do executivo e gostaria de dizer aqui, deixar bem claro que o executivo chama o pessoal do judiciário de a elite do serviço público. Então, não caiam na conversa de que uma greve junto com o executivo, eles vão priorizar o plano de carreira do judiciário, né? Isso aí tem que contar outra para inglês ver, né? Isso aí é para inglês ver. O executivo não quer saber do judiciário, então não pode, qualquer greve é só do judiciário. Outra coisa é essa história de que a gente tem que estar unido, divisionismo. O divisionismo começou quando foi dado benefício só para alguns, deixando o técnico de fora. O técnico, além de não conseguir nenhum benefício, ele conseguiu o quê? Perdas. Perdas há mais de 20 anos nunca foram recuperadas. Então, assim, a gente é a favor, sim, de mobilização e de greve para conseguir o que queremos, mas precisamos que o técnico seja prioridade nesse momento, sabe? E o reajuste linear não cabe mais aqui para nós, porque ele nos afasta do 185. E eu questiono muito, claro que se a maioria decidir, a gente vai em frente, mas eu questiono muito, nesse momento político de renovação da FENAJUF, vir falar em greve, sabe? Eu acho que a gente pode, quem sabe, num outro momento, logo depois do Congresjuf, né? Fica aqui a sugestão. Então, tá. Obrigada. Obrigado, Rose. Tá? Só lembrando aqui algumas coisas. A proposta aprovada na plenária nacional da FENAJUF contempla, né, a equiparação da remuneração dos analistas com o do ciclo de gestão do executivo, né, que é o salário do Banco Central, da Receita Federal, né, e também a sobreposição, né, dos técnicos, né, do salário dos técnicos sobre o salário dos analistas, chegando a 85%, né, o último nível de carreira dos técnicos em relação ao último nível de carreira dos analistas. Né? Não houve nenhum debate, né, aliás, debate pode até ter havido, mas não houve deliberação nenhuma de greve conjunta, né, com outras carreiras, né, pelo menos é, aqui no sindicato, a nós não nos chegou isso. Né? O debate ele pode haver, não estou nem sendo defendendo contra ou a favor greve conjunta com outras carreiras, é um debate que pode ser feito, mas aqui só estou dando o relato, tá bom? Então, eu acho que a gente já pode, né, abrir a votação, tá? Pedir para o Igor aí abrir a votação para a gente deliberar. Vai ser aberta uma janela para todos nós, tá? Onde todo mundo vai poder votar, sim ou não. Eu não estou conseguindo. Gente, eu vou abrir 4 minutos, eu estou botando o cronômetro agora. Quando der 4 minutos, né, que eu abri agora o cronômetro, quando der 4 minutos a gente encerra a votação, tá? E com sensibilidade, alguém pode estar com alguma dificuldade e tal, né? Então, 4 minutos a gente encerra a votação.
Gente, quem está com alguma dificuldade para votar, é só clicar em enquetes embaixo ali, ó, enquetes quizzes, tá? Tem vários ícones na parte de baixo do Zoom ali, né? Antes de tem encerrar, mais, mostrar legendas, e tem enquetes quizzes. Aí é só clicar lá e pode votar, tá bom? Gente, então, tá encerrada a votação, né, Igor? Encerrou a votação? Acho que sim. Tá. Nós tivemos mais da metade, né, dos votos a favor da greve, né? Então, foi aprovada a greve do dia 20 de março, certo? Eu agradeço mais uma vez a participação de todas e todos, e agora vamos junto construir essa luta que não se encerra num dia só. Na verdade, é o início de um processo de luta que a gente vai ter que construir nacionalmente, né, para a gente enfrentar os interesses da magistratura e garantir, né, que se desenvolva de fato um processo de negociação para a gente, né, poder encaminhar o Congresso e lutar, né, pela valorização das nossas carreiras. Um grande abraço a todas e todos, né? Mais uma vez agradeço e bom descanso aí, né? Um grande abraço. Até.